no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Vet e Saúde. Hoje nós estamos com a convidada doutora Daniela. Muito obrigado, Daniela, por aceitar o convite, estar presente conosco. Eu que agradeço. Daniela, para quem não sabe, a doutora vai falar um pouco do currículo dela, né? Especialista em oncologia e dermato, né? Fale um pouco do seu currículo aí para os nossos telespectadores, aí, os alunos, veterinários e tutores. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje. Hoje, mais do que nunca, é uma felicidade para nós, né, que somos médicos veterinários, né, o nosso dia. Com certeza. Parabéns pelo seu dia, parabéns a todos os médicos veterinários. Isso. Eu me formei em 2011, né, na UDESC, em Lages, e desde então eu trabalhei na clínica de pequenos animais, com clínica e cirurgia, e desde lá eu acompanhei muito a rotina da oncologia. Ótimo. E trabalhei em várias áreas, como anestésio, e fui migrando, fui vendo o que eu gostava. E a dermatologia apareceu na minha vida porque era o que a gente mais atendia na rotina da clínica, né? Então, eu fiz a especialização em dermatologia, atendia, era a rotina, porém, quando eu saí e fui trabalhar em outro local, senti muita falta da oncologia, da rotina, né? Aquele contato com o tutor, com os animais doentes, a gente podendo fazer algo por aqueles animais, né? Algo a mais. Em muitas outras clínicas que não tinham essa rotina da oncologia, parecia que quando tu tinha o diagnóstico do câncer, as pessoas largavam de mão porque o animal ia morrer. Então, aquilo eu senti muita falta. Então, foi onde eu comecei a estudar e fazer a especialização em oncologia. Ótimo. E estou trabalhando agora mais na área da oncologia, né, basicamente, desde 2019. Excelente. E, doutora Daniela, o que é oncologia veterinária e qual a sua importância para você? A oncologia ela é uma especialização que trata, né, os animais com câncer, né? Nem sempre a gente vai conseguir a cura desses pacientes, mas o que a gente tem de objetivo é poder cuidá-los até o final da vida deles, né? Ótimo. E o que tem feito, como é feito esse diagnóstico de câncer em animais aí? Nós, através de exames, né, o exame físico, primeiramente, muitas reclamações que chegam no consultório, apareceu uma bolinha, um caroço, ou realmente um aumento de volume. Às vezes está relacionado com o emagrecimento progressivo do animal. O animal, às vezes, começa a mudar o seu comportamento, às vezes tem a ver também com a idade. Sim. E através de alguns exames complementares, às vezes de sangue, ou uma citologia aspirativa, ou uma biópsia, né, que é a retirada de um fragmento daquele tumor, a gente consegue chegar no diagnóstico mais preciso. Ótimo. E quais os tipos de câncer que têm aparecido mais para ti assim, no consultório? Então, nos animais de pequeno porte, né, tanto os gatos como os cães, eu vejo assim muitos, além de tumores de pele, né, que eu acabo pegando bastante, às vezes as pessoas não têm aquele cuidado de manter o animal fora de não pegar a luz solar, né, nos horários das 10 às 4 da tarde. Animais que às vezes ainda não são castrados também têm mais tendência a desenvolver tumores. Mas eu vejo assim, nos gatos tem o linfoma, né, que é um tipo de tumor que a gente encontra bastante, tumores de pele. E nos cães também a gente vê nas cadelas os tumores de mama, né? Só que hoje em dia eu já tenho visto que está diminuindo bastante a incidência porque o pessoal está castrando com mais antecedência, né? Não está deixando mais as cadelas inteiras como era feito antigamente. Sim. Mas tem os mastocitomas, os tumores de pele também, os carcinomas, são com bastante frequência que a gente encontra no consultório. Perfeito, Daniela. E o que tu me diz assim da questão da evolução de tratamentos? O que tem sido mais utilizado aí na questão de tratamentos? Então, o tratamento da oncologia, sempre que possível, a gente sempre preconiza a cirurgia,
né? Sempre que possível, você poder remover o tumor é a melhor escolha. Porém, alguns tipos de tumores, dependendo da localização e o tipo do tumor realmente, às vezes a gente consegue associar ou uma quimioterapia, uma rádio. Tem que avaliar sempre cada paciente, né, individualmente, e às vezes a gente consegue também combinar tratamentos. Além de cirurgia, fazer a quimioterapia posterior, sistêmica, ou associar cirurgia com eletroquimioterapia, ou cirurgia com uma criocirurgia também. Ótimo. É muito importante sempre passar pelo veterinário, né, o especialista, que ele vai poder orientar qual a melhor forma e qual a melhor conduta, né? E eu sempre falo, não existe só uma conduta que é o correto, né? Você tem que botar opções para a pessoa, né, para ela ver o que ela pode fazer por aquele animal, né? Dar opções para que ela possa escolher. Ótimo. E se tratando na questão de prevenção ao câncer, o que você orientaria aí o pessoal para estar cuidando dos seus animais? Então, alguns cânceres a gente consegue prevenir, como vamos supor alguns tumores de pele, né? Os carcinomas de célula escamosa, que acontece muito em gatos despigmentados, animais que têm pouco pelo. Então, quando eu recebo, vamos supor, um cachorro branco, né, com uma pelagem branca, ou um gato esfinx no meu consultório, que não tem pelo, eu falo, gente, não deixe esse animal no sol, exposto na radiação solar, porque, querendo ou não, se a gente já faz esse cuidado, passar um protetor solar, a gente está evitando e avisando esse cliente que ele pode vir a ter problemas no futuro, né? A castração, a gente já tem esse hábito de tu atender um filhote, faz o protocolo vacinal e já conversa com esse cliente sobre a importância da castração, né? Porque a gente tem que saber orientar o nosso cliente e o nosso paciente. Com certeza, muito bom. E possível, assim, conviver com o animal com tratamento? Muita gente fala assim, a quimioterapia traz algo de ruim para o ser humano, né, de malefício. Explica para eles se tem algum problema da gente conviver com animais que estão passando por um tratamento de quimioterapia. Eu acho que é muito parecido com pessoas que têm alguém na família que passa também por algum procedimento de Perfeito. quimioterapia. Eu sempre falo assim, tem que ter alguns cuidados. Eu que, por exemplo, lido com isso todos os dias, eu tenho que usar roupa especial, luva, para não entrar em contato com o medicamento, porque, querendo ou não, é um medicamento que é citotóxico. Ele vai matar células. Então, o que eu falo? Higiene, gente. Você usar uma luva para manipulação de um produto. Depois que o animal, né, fez a quimioterapia, os primeiros 2 dias é onde ele acaba excretando um pouco mais no ambiente. Então, você ter o cuidado com a higiene, não tocar diretamente nas excretas, seja na urina, seja nas fezes. Eu falo que é basicamente isso. Ótimo. E os cuidados com a parte de higiene desse animal com tratamento de câncer? Eu não vejo problema. Eu sempre falo que o paciente oncológico ele tem que ter uma vida mais próxima do normal possível. Então, a única... algum problema de banhos, tosa, né? Eu recomendo, assim, às vezes não levar em lugares, vamos por assim, que às vezes você não tem um controle tão bom de ectoparasitas. Tomar cuidado, às vezes, nos parques, que às vezes tem animais que não tomam vacina. Mas animais que estão bem cuidados, eu não vejo mal de levá-los ao banho e tosa, né? Qualquer coisa só dar o banho já volta para casa. Não deixar muito tempo exposto para que possa pegar qualquer tipo de doença, né? Ok. E como lidar com a dor e sofrimento desse animal durante o tratamento ali? Eu acho que para o tutor, a dor e o sofrimento, às vezes, já começa na hora do diagnóstico, né? Quando eles recebem a notícia dele estar doente, né? Eu acho que o importante é a pessoa entender qual o tipo de câncer que esse animal tem, né? Qual que é a possível evolução que esse paciente vai ter. Sim. É tudo um processo. Isso. Desde o diagnóstico até o final da vida, né? Seja de um animal ou de uma pessoa. Então, algumas pessoas realmente, às vezes, demoram para aceitar, né? É complexo.
E, claro, tem que ter muita conversa, a Sim. gente instruir bastante. Algumas pessoas realmente procuram profissionais especializados para ajudar a passar por esse período, porque a relação entre o animal e o homem hoje em dia está muito próxima, né? Então as pessoas têm os seus animais como um parente, como um ente querido da família, né? E eu vejo pela parte do tutor abatido, ele pode levar baixar a imunidade do animal também, né? Sim, O fato do tutor estar comovido com aquilo, está passando por um momento que está tratando o animal dele, né? Eu comento muito que os animais, na verdade, as pessoas sentem muito mais do que os animais. Com certeza. Pelo fator psicológico, Isso, né? isso. Então eu falo que os animais eles estão em disparado na nossa frente eu falo na evolução. Ótimo. Porque eles não têm o fator psicológico de ficar triste, ansioso, em saber que amanhã vai ter que ir na clínica fazer uma quimioterapia. Ótimo. O ser humano já não, a gente já fica depressivo, aí já é tudo muito mais difícil, a ansiedade. Então, eu acho que nesse ponto os animais dão de 10-0 no homem. Ok. E o que temos de pesquisas mais avançadas aí nessa parte de oncologia atualmente aí? Alguma coisa? Eu acho que, na verdade, a gente se espelha muito na medicina, né? Mas a gente tem ainda muita coisa para aprender e muita pesquisa para fazer. Sim. Vamos supor, todos os quimioterápicos que nós utilizamos na nossa rotina, a grande maioria que se usa e que se aplica em humanos. Porém, fazer terapias mais alvo específicas, né, estudar aquele tipo de tumor, que eu acho que vai ser o grande futuro, inclusive na medicina veterinária. Sim. No humano já é feito assim dessa maneira. Vamos supor, nós dois podemos ter carcinomas, porém o meu ter um receptor X, o teu TY, então o nosso tratamento tem que ser diferenciado. Sim. Então acaba sendo individualizado esse tipo de tratamento. Então, realmente, novos medicamentos, né, novos remédios. Hoje em dia se tem utilizado muitas tirosina quinase, né, para inibir crescimento tumoral. Eles estão apostando muito em pesquisas com imunoterapia. A gente ainda não tem muito acesso a esse tipo de tratamento, porque normalmente está sempre ligado às universidades. Sim. Então, são pesquisas que ainda estão sendo feitas, então é difícil da gente implementar na nossa rotina. Ok. E a parte assim, de como deve ser fortalecida assim, essa relação homem-animal, né, durante o tratamento? O que tu mais indicaria para eles? Primeiro de tudo, eu acho que é o comprometimento que o tutor tem que ter com aquele animal. Eu acho que isso não vem só do momento do diagnóstico do câncer, mas vem de uma história, de uma vida. É aquele tutor que tem o cuidado, seja na medicina preventiva, que fazia todas as vacinas, que fazia uma alimentação adequada, que tinha aquela preocupação com o animal. Eu acho que isso realmente é que tu vê que o tutor realmente se importa com aquele animal e quer dar o melhor tipo de tratamento para ele até o final da vida. Sim. E qual os primeiros sinais assim de sintomas que tu acha que a gente deve... eu falo que a gente deve levar semanalmente ou mensalmente os animais no veterinário, né? Para a gente estar consultando para ver se está a saúde do animal, né? Não somente quando aparecer sintomas, né? Mas quais seriam os sintomas principais assim que tu acha que o tutor deve levar o seu animal ao veterinário? Animais com, vamos supor, vômito constante. Meu animal vomita dia sim, dia não. Tem alguma coisa estranha, a gente tem que investigar isso, né? Ou diarreia, sem causa específica. É um animal que já é bem cuidado, toma vermífugo, tem todo o cuidado profilático, né? Então, se ele está apresentando esses sintomas, uma urina com sangue, achar que isso é normal, mas não é. Às vezes acha que pode ser uma cistite, mas às vezes pode ser um tumor crescendo. Então, tem que sempre levar e realmente, às vezes, investigar com exames complementares. Ótimo. E, tipo assim, a perda de peso, né? Muita gente parece perda de peso, né? Emagrecimento. Porque nem sempre a gente vai conseguir olhar o externo e já identificar o problema, né?
Sim. E o que tu me diz assim de a diferença de câncer genético, né, e o adquirido? O fator genético, eu falo que é o que mais manda assim no aparecimento dos tumores. O adquirido é aquele paciente que tomou muito sol, é aquele paciente que teve um contato, vamos supor, entre um animal com câncer e passou para o outro, como um TVT, né, que é um tumor venéreo transmissível. Infelizmente, a parte genética a gente não tem muito o que fazer. Porque às vezes vem de cruzamentos entre familiares, né, da ninhada, e às vezes acaba levando esses genes à frente e acaba não tendo o que fazer para evitar o aparecimento. Porém, o adquirido, realmente, a gente tem esses cuidados no manejo do animal, né, durante a vida. Ok. E o que temos de diagnóstico por imagem hoje em dia? Para a gente poder estar diagnosticando esse câncer nesse animal. O que temos de maior na rotina, assim, na clínica e nos hospitais, é o raio-x ainda, a radiografia, né? E o ultrassom, que é o que a gente usa mais na nossa rotina, até por questão financeira. Porém, hoje em dia, a gente tem usado muito a tomografia computadorizada. Sim. Então, a gente tem valorizado muito mais, se tornou mais acessível também para as pessoas, e as pessoas também têm tido a consciência que em muitos casos a gente precisa usar ela, principalmente para fazer um planejamento cirúrgico, né? A tomografia para a gente entender da onde vai, para onde vem aquele tumor, se dá para mexer, né? Se bem que às vezes a tomografia não vai conseguir te dar uma noção de aderência, por exemplo, quando você abre um animal, numa cirurgia, mas a gente consegue se preparar muito melhor para entrar com esse paciente num centro cirúrgico. Então, é o que a gente tem utilizado de mais avançado aqui na nossa região. Excelente. E o que se utiliza hoje também, né? Eu lembro que trabalhamos junto um dia na faculdade para fazer uma cirurgia e você utilizou os dois tipos de tratamento, né? A cirurgia com a eletroquimioterapia, né? Era um paciente que, no caso, ele tinha hemangiosarcoma cutâneo, né? Era um pitbull. Sim. Né? Então, já é uma raça que tem essa predisposição genética, mas muito provável que ele era um animal que gostava de pegar sol, né? Sim. Então, aí tem que levar muito em consideração o tamanho das lesões, né? Se é grande, se é pequena, se dá só para fazer com eletroquímio. No caso dele, como ele tinha umas lesões um pouco maiores, a gente preconizou das maiores remover e utilizar no leito cirúrgico a eletroquimioterapia para evitar que aquele tumor recidivasse no local. Sim. A gente fala que a eletroquimioterapia é como se ela fosse uma quimioterapia tópica, local. Ela não vai ter um efeito sistêmico a longo prazo no organismo todo do animal. Então, não é um tipo de quimioterapia que a gente utiliza para evitar uma metástase. São tipos de tratamentos diferentes, né? Ótimo. E na parte nutricional, o que tu me diz aí de cuidados que devemos ter com os animais antes do diagnóstico, né? Para não termos um câncer adquirido, e a alimentação, como deveria ser desse animal no tratamento? Durante o tratamento de químio, as pessoas me perguntam muito, né, sobre será que esse animal desenvolveu câncer por causa da ração? Eu não acredito. Eu acho que a ração tem muito estudo, muita pesquisa. Claro, é importante você dar uma ração de boa qualidade, né, uma que a gente considera uma super premium. Não sou contra a alimentação natural, de maneira alguma, desde que tenha um veterinário que seja nutrólogo, que consiga fazer um acompanhamento desse paciente e saiba dosar o quanto que ele precisa de carboidrato, de proteína. Eu acho que é importantíssimo ter esse acompanhamento. Quando me pedem para fazer uma orientação, eu falo, tem que procurar um nutricionista. Porque eu não consigo fazer. Eu indico ração porque para mim é o que é mais prático e na minha rotina com os meus animais é o que se encaixa melhor. Esses pacientes, vamos supor, depois que a pessoa soube que ele tem o câncer, o que eu indico? É usar uma ração com maior teor de proteína.
Claro que a gente tem que tomar um cuidado tem que levar em consideração cada paciente. Primeiro, se ele não tem um problema renal já crônico, então para eu dosar, porque também não posso mudar completamente a alimentação desse paciente. Então, cada caso é um caso. Mas a gente tendencia a utilizar, vamos pôr, alguns ácidos graxos nessa alimentação. Ótimo. A proteína, para dificultar, vamos pôr, o acesso da glicose para o câncer, para as células tumorais. Entendo. Como se a gente tentasse frear esse crescimento tumoral através de alimentação também. Sim. Então, é esse toque que eu acabo passando para o tutor, para a gente ter um pouco mais de atenção na alimentação com maior teor de proteína. Até porque os pacientes oncológicos também tendem a ter uma sarcopenia, a ficarem mais magros, a perder massa muscular. Então, é importante a gente ter esse cuidado. Ótimo. E o que tu indicaria assim para diminuir aí, tendo visto aqui o paciente oncológico, né? Eles têm a parte da perda de peso, né? Náuseas, vômitos, né? O que tu indicaria para o tutor utilizar e diminuir isso? Todo meu paciente oncológico, que eu faço quimioterapia, que a gente entra num processo, né, de tratamento, todos eles saem com uma receita. Olha, se tiver vômito, você vai dar essa medicação. Se tiver diarreia, vai dar essa medicação. Qualquer coisa me avisar. Eu acho que é importante a gente orientar, porém, eu vou te dizer assim, que eu acho que 70% dos meus pacientes, quando a gente faz o tratamento oncológico, poucos têm grandes efeitos colaterais. Sim. Às vezes é uma coisa muito sazonal, dá 2, 3 dias e ele logo se recupera. É autolimitante esse efeito colateral. Os pacientes que mais sentem o pós-químio são aqueles que às vezes já estão mais debilitados devido à doença. Sim. Então, quando o paciente está forte, raramente ele tem efeitos colaterais grandes. Claro que a quimioterapia é feita específica para ele, para o peso dele. Sim. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Excelente. E tratando assim de pesquisas de laboratoriais e na parte histopatológica, temos alguma novidade assim no meio oncológico? Pessoal, a gente tem utilizado muito a imunistoquímica, né, na nossa rotina, principalmente para muitos tumores que às vezes o histopatológico não consegue precisar a origem desse tumor, né? A gente consegue utilizar a imuno tanto como um fator, como diagnóstico, para a gente saber a origem desse tumor, quando às vezes o histopatológico não é o suficiente. Sim. Porém, a imunistoquímica também está sendo utilizada como prognóstico, né? Como eu falei anteriormente sobre terapias-alvo específicas, a imunistoquímica entra nesse lugar, né? Para a gente poder saber se aquele tumor expressa COX-2 ou não, né? Se o Ki67, que é um índice de proliferação tumoral, é alto ou não. Então, tudo isso é importante a gente saber para poder passar isso para o tutor. Olha, ele é um tumor que ele está crescendo, ele está se desenvolvendo rápido. Então, nós temos que entrar com tratamento para frear isso. E isso é só através da imunistoquímica que a gente consegue passar para o tutor mesmo. Perfeito. E em termos de tratamento de radioterapia, o que tu me diria disso aí? Como funciona a diferença da químio, a químio associada à rádio? A rádio já existe, né, aqui no Brasil. Nós temos radioterapia em São Paulo e no Rio de Janeiro. A rádio, eu vejo ela como algo muito bom para tumores em região de cabeça. Sim. Principalmente, vamos pôr, intranasal, tumores de difícil acesso cirúrgico, né, tumores intracranianos, também ela é muito utilizada. O grande problema que eu vejo, né, na radioterapia, além de não existir ainda na nossa região, é o custo que ela tem ainda para esse tutor, né? Então, assim, e cada sessão e cada tipo de tumor, às vezes pode ser semanal, ou pode ser a cada 15 dias, ou pode ser uma vez por mês a sessão de rádio. E esse paciente, ele tem que fazer, primeiro de tudo, uma tomografia para localizar exatamente onde que fica esse tumor. Sim. Para fazer a rádio, o nosso paciente ele não vai ficar parado.
ele tem que ser anestesiado toda vez que faz esse procedimento. Então, por isso que acaba também encarecendo todo o processo, né? E, claro, para a gente ter uma noção de diminuição do tumor, também temos que acompanhar com a tomografia junto. Sim. Ou a ressonância, a gente não consegue daí mensurar com um exame de imagem mais simples. Ótimo. E o que tu diria assim, de cuidados paliativos para animais assim, com câncer mais avançado aí? Então, cuidados paliativos, hoje em dia não é que virou moda, né? Eu acho que é uma coisa que é importante a gente conversar sobre isso. Eu, por exemplo, sempre que possível, eu tento estabelecer um tratamento para esse paciente, seja cirúrgico, mas que realmente seja efetivo para ele. Sim. Eu falo assim, o tratamento oncológico ele não deve ser pior do que o câncer, né? Então, a gente tem que tentar gerar qualidade de vida para esse paciente, que ele viva mais e com qualidade. Quando a gente fala de cuidados paliativos, eu vejo da seguinte forma: já fizemos cirurgia, já fizemos a quimioterapia e esse paciente não teve sinais de melhora, o tumor voltou. O cuidado paliativo é você tratar a dor desse paciente até o final da vida dele, né? Mas já teve casos que aconteceram comigo de tutores chegarem no consultório, acabamos de ter o diagnóstico de um tumor de mama e a gente não quer fazer cirurgia porque a gente tem muito medo de perder a Fifi, um exemplo. Uhum. E a cachorrinha com todos os exames bons, então assim, ela tinha tudo para poder fazer o tratamento correto, porém, por medo, eles queriam fazer tratamento paliativo. Sim. Então, para mim, aquilo ali, eu não concordava com o tratamento paliativo. Muitos casos, eu acabo recomendando veterinários que têm especialidade nisso, porque é importante fazer um bom controle de dor, ou às vezes associar a um uso de um CBD, né, que hoje em dia também o pessoal está utilizando bastante. Essa seria a próxima pergunta aqui, ó. Mas não substituir o tratamento, né, o oncológico mesmo. Eu sou alopata, eu trabalho com cirurgia, eu faço quimioterapia, então tem outras coisas que eu sempre indico veterinários, colegas que acabam atuando nessa área também. Mas eu falo que são tratamentos em conjunto, né? Não dá para ser só o paliativo, que na verdade às vezes muitas pessoas não querem fazer muita coisa por medo e receio de efeitos colaterais. E eu falo, iniciou um tratamento, não é nada amarrado. Eu falo assim, você pode desistir do tratamento. É igual a pessoa também que faz um tratamento oncológico. Nos seres humanos, as pessoas veem mais efeitos colaterais do que nos animais, até porque normalmente as dosagens dos medicamentos são mais altos. E também eu falo, o ser humano, a gente consegue relatar que está com uma náusea, que está com dor, que aquele tratamento não está sendo bom para a gente. Sei. O animal é mais difícil da gente conseguir identificar alguns sintomas, né, algumas coisas. Então, é importante a gente ficar de olho neles. Perfeito, Daniela. E me diga assim, o que tu me diz aí dos avanços aí do uso do CBD, do canabidiol aí no tratamento de câncer aí? Eu acho excelente, eu acho que tem muitos benefícios. Em muitas doenças também, não só oncológicas, mas doenças neurológicas acabam ajudando muito, em epilepsias. Eu acho que só tem para beneficiar o paciente, né? Seja ele humano ou animal também. Ótimo. E tem muitas indicações agora? Tem bastante. A gente tem um colega que é o Dr. João, que acaba frequentando muito a nossa clínica, ele acaba, às vezes, atendendo alguns pacientes. Ótimo. E o que tu me diria aí de cânceres, para a gente começar, de cânceres dermatológicos, assim, a questão de cuidados no sol, né? Uhum. E o que tu me diria de mais alguns exames assim, que o produtor pode estar levando ao veterinário para realizar, né? Ou que os veterinários podem estar realizando, solicitando, né? Eu tinha comentado muito sobre a exposição solar, mas uma coisa é muito importante a gente frisar. Vamos por assim, animais que têm problemas de pele crônico, vamos por animais que têm dermatite atópica,
que às vezes nunca trataram a fundo essa pele, vai ocorrendo uma cronificação desse problema dermatológico. Sim. A inflamação constante no tecido, na pele, ele pode gerar um câncer. Então, vamos por animais que têm, vamos por lesões pré-neoplásicas, uma dermatite actínica, por exemplo. Isso pode virar um câncer no futuro. Então, cuidar do seu animal, cuidados da pele, desde o início da vida, né? Um animal que às vezes já apresentava coceira e lesões, né, de pele. Sim. Lesões que não cicatrizam nunca, não é normal. É um indicativo de que aquilo ali pode ser um câncer. Então, é importante levar sempre no veterinário para poder avaliar aquilo ali. Ótimo. E o que tu me diria aí a diferença entre problemas de pele pontual ali e os problemas de pele que já se tornaram crônicos? O crônico é o que a gente fala que já vem de muito tempo, assim. A pessoa trata, melhora, daqui a pouco recidiva de novo esse problema. E quando é pontual, apareceu essa ferida e ulcerou e não cicatriza de jeito nenhum, passou a pomada em casa, não melhorou, leva no veterinário também, Sim. que às vezes pode ser um indicativo. Ok. E como a parte da dermatologia, assim, as dermatites, os problemas de pele do animal, né, podem refletir aí na saúde geral dos animais aí? Eu falo, um animal com problema de pele Sim. é um animal triste. É um animal é um animal que ele se coça o tempo inteiro. É um animal que às vezes não participa do meio familiar, porque às vezes ele fede. Uhum. Então as pessoas começam a excluí-lo. Não chama ele porque vai cheirar mal aqui o nosso ambiente. O animal se coça o tempo todo, se lambe o tempo todo. Então, o animal ele não para comer porque está se coçando, até na hora de dormir fica aquela lambedura. Sim. Então, é algo que acaba incomodando o tutor. Ok. E quais os tipos de alergia que tem mais chegam no teu consultório, assim? Além da dermatite atópica, né, que é o mais comum, a dermatite atópica ela pode ser desencadeada por fator genético, porém, ela também tem muito a ver também com a parte alimentar. Então, tem as alergias alimentares também que estão associadas. Então, animais que às vezes têm alergia à proteína de frango, à proteína bovina, também podem ter um pouco mais exacerbado isso de Sim. coceira. Então, às vezes, procurar o dermatologista, fazer essa dieta de exclusão, né, para a gente ver se essa dermatite do animal tem a ver com a alimentação. Então, aí tem que fazer uma dieta específica para isso. Perfeito. O que tu me diria aí dessas dermatites alérgicas causadas por parasitas, pulgas e ácaros aí, carrapatos? É importante fazer o controle, a prevenção. A pulga em si, ela vai desenvolver a alergia da coceira. O carrapato, a gente além de ter o cuidado, né, das hemoparasitoses, ele também pode levar a alergia, coceira, e fora as sarnas também, que também acabam fazendo lesões de pele, né? Então, eu sempre relembro, falo, todo paciente tem que manter vermífugo em dia, antipulga, vacinação. Eu falei, são os cuidados básicos, né? Tu excluindo isso aí, muita coisa a gente consegue evitar de aparecimento de doença nos animais. Ótimo. E o que a gente tem aí de... Às vezes, como tu falou aqui, esses touros ficam se afastando do animal, né? O que nós temos para falar aí sobre a transmissão da dermatite como a zoonose do animal para o humano? A dermatite atópica, ela não é algo transmissível, nem para a gente e nem para outros animais. Ela normalmente é daquele paciente. Às vezes, a dermatite atópica é a alergia, é o que ele tem de coceira. Porém, alguns animais vão desenvolver, vamos por infecções de repetição. Uma infecção secundária, né? Seja por bactéria, ou seja por fungo, Perfeito. por malacésia. E, às vezes, tem animais que têm os dois ao mesmo tempo. Mas é o que eu sempre falo, isso aqui não vai passar para o outro animal que está junto e nem para a gente. Então, é importante essa instrução para que esse animal não seja isolado. Ótimo.
né? E com relação à nutrição aí, o que faria de mudanças na alimentação desse animal aí? Além tem que saber qual que é essa alimentação que ele come, né? Qual a marca da ração, qual a qualidade. Temos questão de alergias alimentares também, né? Temos algumas rações específicas com proteína hidrolisada para diminuir o máximo possível o desenvolvimento de coceira, de alergia. O uso de alguns suplementos alimentares, como ômega 3, hoje em dia é mais do que recomendado, né? Não só para a parte dermatológica, mas para a parte oncológica também, para ter uma função anti-inflamatória natural nas células, né? Então, todo paciente meu, seja dermato ou onco, eu acabo recomendando o uso do ômega 3 a longo prazo. Né? Ótimo. E o que tu me diria da composição da ração, assim, que seria melhor para um paciente com problemas com dermatites? Tem que ser rações mais específicas para essa sensibilidade, né? Normalmente as rações específicas para dermatopatas, né, são rações com uma proteína diferenciada. Uma proteína de cordeiro, proteína de salmão, proteínas que normalmente têm o animal teve menos contato com ela durante a vida, Sim. então normalmente vai ter menos alergia consequentemente do que uma proteína bovina, uma proteína de frango. Tá. E quais os erros mais comuns assim, que nós temos aí, que os tutores apresentam, né, no tratamento, né, do dermatite? Às vezes dá uns petisquinhos, né, fora de hora. Isso aí. Porque às vezes as pessoas se enganam, né? Compra uma ração que é cara, não é uma ração barata, né? Específica para aquele paciente, fazer uma dieta de exclusão, só que daí ao mesmo tempo esquece e faz o uso de petisco, ou dá uma comidinha caseira lá sem querer, ou alguém da família faz. Sim. Então é onde acaba, às vezes, atrapalhando o nosso tratamento também. Ótimo. E o que tu me diz assim do tratamento, do tratamento, né, do uso de produtos aí na parte de banho e né, tratamento de dermatites? É sempre importante, né, o veterinário avaliar a pele desse animal. Se é uma pele realmente inflamada, se ela está avermelhada, se tem lesão de pele de infecção, Sim. para poder usar um medicamento específico. Normalmente esses shampoos do banho-tosa que tem nas clínicas veterinárias são produtos bons, a grande maioria. Porém, quando o animal tem um problema de pele, às vezes aquele produto não é o mais aconselhável para ele. Então, às vezes tem que ser um produto específico, ou com algum antisséptico junto, um antifúngico. Então, tem que ser analisado individualmente. Ótimo. E o uso de antibióticos aí necessários para... Falando em uso de... Eu digo muito para meus, quando eu trabalhei com dermatite, a parte da investigação desse problema primeiro, né? Sim. Eu vejo hoje em dia muita gente automedicando os animais, né? Se automedicando também, né? E isso se tornando um problema resistente, né? O que tu me fala hoje que nós temos de exame aí na parte da cultura bacteriana, com antibiograma, com antifúngico? O uso do antibiótico, antigamente o pessoal usava muito mais antibiótico de uma maneira desenfreada. Assim. Hoje em dia, na parte dermatológica, a gente tem tentado preservar mais esse paciente. Realmente usar antibiótico só em casos mais severos, quando as lesões são muito grandes. Se é uma coisa pontual, tentar sempre, primeiramente, o tratamento tópico. Né? Para quê? Para evitar, quando eu precisar usar aquele antibiótico, ele funcionar. Não Sim. criar resistência. Então, isso é muito importante, porque tem pacientes que vão ter infecções de repetição. Então, esses são os nossos maiores desafios. Né? Às vezes, tem alguns animais que nós temos que utilizar pulsoterapia. Então, por isso que eu digo que tem que cuidar lá no início, né, daquele paciente. Se a gente já consegue resolver com shampoo, com uma pomada, por que eu vou usar um antibiótico? Né? Porque, normalmente, problemas de pele, eu sempre falo, a gente nunca trata por menos do que 14 dias. Senão, o problema recidiva muito.
tanto problema de pele como problema de ouvido, né, Sim. as otites, a gente tem muito esse problema, né, com resistência de antimicrobianos. Ótimo. E o que tu me diz aí de raças que têm predisposição a dermatites? O nosso Shih Tzu, né, querido, maravilhoso. Eu falo, o Shih Tzu veio, acho que para substituir o Cocker, né? O sim. Cocker tinha muito problema, né, de pele, de ouvido. Mas os Shih Tzus ganham muito na nossa rotina. Os Goldens, que são um porte grande, é um cachorro que ele também tem muita predisposição de dermatites atópicas, dermatite alérgica, independente, né? Mas, assim, no geral, a maioria que eu vejo dos pequenos portes são os que têm mais predisposição a ter alergias, assim. Vamos supor, os pastor alemão tem muita seborreia. Sim. Mas são animais que às vezes vivem mais na parte externa, não tem tanto cuidado com higiene, não vive dentro de casa com um tutor, né? Ótimo. E o que devemos adaptar na rotina da nossa casa, assim, com animais que estão em tratamento de dermatite? A gente manter a higiene, né, da casa, usar bastante, aspirador de pó. Sim. Tem muitos animais que têm alergia a ácaro de ambiente. Então, às vezes, fica difícil quando a gente fala assim, o teu animal tem alergia a ácaro. A pessoa fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem que manter a limpeza, né, desinfecção. Às vezes, até os produtos de limpeza, tem que fazer primeiro a limpeza no ambiente para depois botar aquele cachorro ali dentro. Porque, às vezes, até o toque com um produto de limpeza pode levar a uma alergia. Então, a minha recomendação é tira tapete. O tapete é uma fonte de ácaro, querendo ou não. E usar muito o aspirador de pó dentro de casa, cuidar às vezes com cortinas, Sim. a roupinha de cama que usa no animal, não usar roupinha também neles, Ótimo. porque tudo isso acaba piorando. Eu vejo também na questão dos pet shops aí, né, o uso indiscriminado de toalhas de banho, né, que acho que é uma das coisas que mais gera problemas de pele de um animal para o outro, né? Ah, sim, não. Hoje em dia, para mim, acho que é até inadmissível isso Sim. acontecer nos dias de hoje, Com certeza. né? A gente tem empresas, né, que fazem essa distribuição de toalhas higienizadas, ser tudo individualizado para Sim. aquele paciente, não reutilizar em outros animais de maneira alguma, porque, querendo ou não, tu pode transmitir algo de um animal para o outro, independente se moram na mesma casa ou não. Eu falei, gente, cada cachorro tem que usar a sua toalha, né? Não tem como misturar. Isso. E eu falo também na questão quando o animal está em tratamento aí de banho do dermatológico, né? Na questão de não utilizar sempre a mesma toalha, né? E o que tu me diz aí? Existem tratamentos para a toalha também, né? Sim. E você tá lavando com um desinfetante, ou levando essa toalha para uma secagem quente, né? Sim, não. Por exemplo, lá na clínica nós contratamos uma empresa específica que ela leva, né, as toalhas todas higienizadas, embaladas individualmente. E para fazer o uso dela, tu tem que fazer uma abertura, então não tem como tu usar e abrir, botar de volta ali para utilizar. E todas as toalhas são armazenadas, né, num outro recipiente, que vão por a cada 2 dias eles vão na clínica e fazem o recolhimento dessas toalhas para fazer a lavagem, higienização, porque realmente a rotina da clínica às vezes não comporta mais ter alguém para lavar toalhas, né, hoje em dia. Ótimo. E o que tu me diz do uso indiscriminado como tu mesmo falou, do tutores com toque, né, que tem aquele excesso de limpeza em casa, mas também temos problemas hoje que eu digo de aquelas dermatites de contato, né, do produto de limpeza que está gerando uma dermatite no animal, né? Quando a gente consegue identificar qual que é o produto que faz com que aquele animal se coce mais ou fique com a pele hiperêmica, avermelhada, tirar de uso, né, totalmente. Porém, a gente tem que ficar de olho se realmente é aquilo ali que está gerando. Né? Às vezes pode ser uma voltinha na grama, né? Que às vezes faz com que aquele animal fique mais irritado na pele.
e identificar por onde que ele anda, o que que ele faz, né? Qual que é o comportamento desse animal, né? Sim. E, claro, utilizar medicações específicas para bloquear. Eu falo muito isso, não tem como a gente colocar um animal também dentro de uma redoma de vidro. Sim. Né? O cachorro tem que ser cachorro, né? O gato tem que ser gato, tem que viver, né? E a gente tem que conviver com as doenças que eles têm. Então, para isso, existem medicamentos específicos que a gente consegue instituir na rotina deles para que eles tenham uma vida o mais próxima do normal possível. Sim. Ótimo. E me dizendo assim, o que existe hoje de subdiagnóstico assim, para as doenças autoimunes aí que a gente pode estar diagnosticando e prevenindo antes de acontecer? Muitas doenças, às vezes, as pessoas não chegam ao diagnóstico pelo uso, vamos supor, desenfreado de corticoide. Sim. Né? Chega o paciente com uma lesão, aí o veterinário acaba, vamos passar um corticoide e ver se melhora. Esse paciente vai apresentando melhora, só que daí volta a lesão ou volta a aparecer em outros locais. Então, sempre que possível, fazer uma biópsia, né, dessa pele, realmente para diagnosticar. É importante isso. Ok. E o que tu me diz do uso de abusivo de banhos, né? Eu vejo animais que hoje em dia nós temos, eles levam toda semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana dão banho no animal, né? O que tu me fala que esses banhos podem causar no animal também? A periodicidade dos banhos tem que ser muito individualizada também, como eu falei. Teoricamente, se o animal estivesse na natureza, ele ia tomar banho num riacho, num córrego, qualquer coisa, mas ele sim, ia ser um banho, vamos supor, 1 vez por mês. A gente humanizou muito esse animal, né? Para dormir conosco na cama, para estar junto no sofá. Sim. O que tu tem que perceber? Tá dando banho toda semana, esse animal tá ficando com um problema de pele, será que a gente não tem que reduzir esses banhos? Tem raças que tem que tomar banho a cada 15 dias, né, que é o mais certo. Então, o veterinário vai conseguir explicar isso para o tutor e, vamos supor, em alguns casos de problema de pele severo, tem que dar banho 2 vezes na semana. Então, é muito... cada animal tem o seu jeito, né? Sim. Cada raça, enfim. Ótimo. E, Dani, fala um pouco do onde fica lá o seu consultório, seus contatos. A minha Onde clínica... que encontramos a doutora Daniela para o tratamento da oncologia e da dermatologia do meu animal? A minha clínica é a Rosa Vet. Ela já existe há 6 anos. Eu abri em 2019. Ela fica em São José, na região ali no bairro do Jardim Cidade, Florianópolis. Basicamente, eu atendo mais a parte de dermatologia e oncologia ali na rotina da clínica. E temos outras especialidades também ali junto na clínica, né? Outros veterinários também que acabam atuando. E é uma clínica que acaba atendendo ali a demanda da nossa região, né? E é isso. Ok, então vamos achar, nós vamos colocar depois aqui o Instagram de vocês, né? Para a gente o pessoal tá procurando, né? E encontrando aí o tratamento adequado para a sua oncologia e dermatologia, tá? E me diga, essa parte de suplementação de ômega 3, né? Que a gente começou a falar ali, o que ajuda na parte de pele e pelos do animal? Eles ajudam a estruturar a parte de ceramidas, né, de ácidos graxos, que funcionam tanto como barreira, né, na pele desse animal, como para um crescimento, né, de pelo e de pele também adequada para esse paciente. Ótimo. Tá? E qual os erros mais comuns aí que vemos do tutor também na parte do tratamento dermatológico? Dos erros... às vezes, realmente, não tem aquela... Como é que eu vou dizer? Eu falo que temos a questão da recidiva, né? E eu sempre via a dermatologia como um problema assim, tem que tratar adequadamente para esse problema não se voltar pior, né? E tu tem que entender que, às vezes, vamos supor, um paciente com dermatite atópica, por acaso, ele é um paciente que é difícil a gente dar alta para ele. Sim. Ele tem que ter um acompanhamento, eu falo assim, que acaba sendo um caso de amor, que o tutor tem que ter com o veterinário.
tem que ter uma relação de confiança, né? Entender a doença, entender as limitações e que vai ter episódios que esse paciente vai ficar ruim. Então, tem que ter um acompanhamento. Eu falo muitas vezes, quando a pessoa vem e esse paciente tem dermatite atópica, eu falo, essa doença não tem cura, primeiro de tudo. Segundo, se ele tem 8 crises no ano, eu quero diminuir. Se ele tiver 4, 3, a gente já está na vantagem. Só que é um paciente que precisa de cuidado para a vida toda. Então, isso é importante a gente conscientizar o tutor. E hoje vimos a questão lá da proibição do sacrifício de animais, né? Que hoje em dia vimos a questão lá de proibição do sacrifício de animais em centros zoonoses, né? O que tu me diz aí da questão de tutores e veterinários que levam esse animal à eutanásia, por exemplo? Eu sempre trabalhei eutanásia para mim em último lugar, né? Sim. Enquanto tiver vida eu acho que tem eu falo, eu prefiro morrer lutando, Isso tentando, mesmo. do que entregar os pontos. Com certeza. Ou realmente porque é conveniente, porque Isso. eu não quero... Ainda aparece muito isso na rotina do veterinário? Aparece As bastante. pessoas querem se livrar do problema e do animal. Às vezes, vamos supor, na parte dermatológica, faz muito tempo que eu não recebo esse tipo de paciente, né? Mas já teve em casos, imagina, 14 anos de formada, já teve cada absurdo, assim, da gente atender na rotina que fala, não, esse paciente não é para fazer eutanásia. Sim. Em alguns casos, a gente acaba vendo assim, um paciente que não caminha, um paciente que tem as suas limitações, ele precisa de uma pessoa que cuide dele 24 horas. Sim. Então, isso acaba pesando em muitos casos. Mas, vamos supor, na parte oncológica ou qualquer outro tipo de doença, realmente tem que ter uma conversa muito franca entre o veterinário, o tutor e entender a doença desse paciente. Perfeito. Daniela, chegando mais no final do podcast, o que você deixaria de dicas aí e cuidados, algo que a gente não abordou aqui nesse assunto? Eu ia falar. falar. Acho que esse assunto acho que daria mais várias horas, né? Mas qual a dica, assim, para a gente resumir? Qual a dica que você deixaria aí para os tutores e veterinários aí? Eu iria relembrar a gente de fazer prevenção, Sim. sabe? Pacientes, normalmente eu sempre falo, pelo menos uma vez no ano, né? Você levar esse animal para o veterinário, não quando ele só está doente, aí vai fazer os exames. Sim. Mas o animal estando saudável, você fazer um exame de sangue, você fazer um ultrassom, um raio-x de rotina, para a gente saber o que é o normal daquele paciente. Ótimo. Animais acima de 10 anos, eu falo, se a pessoa pode fazer, tem condições, faça 2 vezes no ano, a cada 6 meses, Sim. os exames, né? Exame de sangue, exame de ultrassom e um raio-x de tórax. É uma forma que a gente tem de investigar sempre aquele paciente, ver se está tudo bem. Tudo que a gente consegue antecipar, vamos por aí, um diagnóstico de um tumor no fígado, ou eu consigo abordar de uma maneira muito mais assertiva. Muitas vezes, conseguimos, às vezes, ter muito mais sucesso do que quando já chega para a gente nas últimas. Aí é tudo muito mais complicado, né? E a gente tem que ter consciência que o nosso paciente, ele vai viver muito menos do que a gente. Para eles, 1 ano de vida equivale a aproximadamente 7 anos nosso. Então, Sim. Por isso que eu digo que a gente tem que ter esse cuidado. Anualmente a gente não vai no médico e faz uma bateria de exames normalmente. Sim. É importante a gente prevenir também o aparecimento de doença nos animais. Excelente. Doutora Daniela, eu gostaria de agradecer aí a presença, né? Eu que seja agradeço. a primeira de várias aí, eu acho que vamos mais à frente chamaremos a doutora Daniela, se ela aceitar também. Gostaria de parabenizar pelo Dia do Veterinário, né? Eu que agradeço. E muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigada. Agradeço demais aqui a participação. Excelente.
VET e Saúde. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Ilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.